Hoje, dia 3 de agosto de 2025, a Igreja celebra o 18º domingo do Tempo Comum. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: O que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: Já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: Meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: Louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida, e para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A liturgia deste domingo provoca uma reflexão existencial. Não é para colocar ninguém em crise, mas para levar a pensar, refletir sobre questões fundamentais da nossa vida, como, por exemplo, os valores. Quais são os valores que temos? O que nós consideramos como valor? As coisas que nós valorizamos são realmente valores? Se fizermos um profundo exame de consciência, uma avaliação mais acurada, vamos perceber que boa parte de nossa vida, para não dizer a maior parte, nós gastamos adquirindo valores que diante de Deus não têm nenhum valor, como, por exemplo, bens materiais, status, ou coisas que dão status, beleza física, etc. Coisas efêmeras, passageiras, descartáveis ou de pouca duração. E esquecemos de nos preocupar com o que realmente tem valor, que são as coisas eternas. Há uma passagem bíblica que diz: Onde está o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Ou seja, se o nosso tesouro consiste apenas em bens materiais, aí estará o nosso coração, isto é, estará a nossa preocupação, a nossa atenção, e vamos nos esquecer de Deus e dos nossos irmãos, pois só teremos olhos para aquilo que consideramos de valor. Porém, se nossos tesouros forem valores teológicos, estes são eternos e nos garantem a vida eterna, pois quem pensa em ganhar sua vida ajuntando bens materiais vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa das coisas de Deus a salvará. Quando encontramos os verdadeiros valores, nossa vida muda, nosso comportamento muda, e tudo mais passa a ser relativo, como vemos em outras passagens bíblicas. É nessa linha que seguem as reflexões deste domingo. A primeira leitura do livro do Eclesiastes diz que tudo não passa de vaidade. Não que trabalhar seja uma vaidade, mas quando trabalhamos focados apenas no lucro, no dinheiro, nos bens materiais, sem tempo para Deus e para os irmãos, tudo se torna vazio, pois não há riqueza no mundo que nos satisfaça verdadeiramente se nós não praticarmos obras de caridade, se não amarmos a Deus e ao próximo. As pessoas felizes não são as pessoas mais ricas. Como diz o antigo ditado popular, dinheiro não traz felicidade, e não traz. Ele é necessário para ter qualidade de vida, mas não pode nos escravizar, e a sua busca não deve nos desumanizar. Quando o dinheiro passa a ser o bem mais precioso, o fim último do homem, a vida, perde o sentido, pois os que não o conseguem viverão frustrados, e os que têm sentem que lhes falta algo que o dinheiro não provê. Assim, o livro do Eclesiastes mostra que gastar a vida apenas pensando em ajuntar dinheiro, ter bens, é um dos grandes erros do ser humano, pois, ao morrer, nada levamos, e outros que não colaboraram para a obtenção de tais posses herdarão aquilo que ajuntamos. Os trabalhos, os esforços para obter bens necessários para a vida não podem nos escravizar e nos distanciar de Deus e das pessoas, pois se assim for, a nossa vida não passa de vaidade, fugacidade, banalidades,
pois em nada contribui para a sua edificação e a edificação da vida dos outros. Por essa razão, o salmo de hoje faz uma comparação acertada, mostrando que nós, filhos de Adão, do pó viemos e para o pó voltaremos. Dessa vida nada se leva, a não ser o bem que fazemos. A nossa vida, por mais longa que possa parecer, é qual vigília de uma noite que passou, pois 1000 anos para Deus é como ontem. Se a vida é tão curta, tão passageira, por que nos desgastamos com coisas fúteis? Quantas são as pessoas que se tornam inimigas umas das outras por causa de dinheiro, de bens, de herança, ou até mesmo de coisas bobas? Isso acontece até mesmo dentro da própria família, como alude o evangelho de hoje. Se a vida passa tão veloz, devemos aproveitar o tempo com coisas boas, que promovem a vida e não a destroem. Assim, o salmista mostra que nossa vida passa como o sono da manhã. De manhã, quando a cama está tão boa e queremos ficar mais tempo, desejamos parar o relógio, os minutos, mas eles passam ainda mais rápido e quando vemos, já estamos atrasados. A vida é também semelhante à erva verde pelos campos, diz o salmista. De manhã ela floresce vicejante, mas à tarde é cortada e logo seca. Quando estamos na juventude ou no auge de nossa vida, tudo parece eterno. A morte é coisa que acontece somente com os outros. Pensando assim, agimos como se fôssemos eternos. E isso é perigoso, porque quem pensa assim tem atitudes insanas, louco, como diz o Evangelho. Por isso o Salmo pede que Deus nos ensine a contar os nossos dias, isto é, que saibamos que nossos dias estão contados e que, por isso, deveríamos viver como se fosse o último dia, perdoando, partilhando, sendo solidários, ajudando o próximo, enfim, fazendo bem. A segunda leitura alerta a nos esforçarmos para buscar as coisas do alto, para aspirarmos às coisas celestes, não às coisas terrestres. Quantas são as pessoas que só pensam nas coisas deste mundo? Ter, ser e poder. Para isso, não respeitam seu próximo. Destroem com atos e palavras seus irmãos, sejam eles da família, do trabalho ou até mesmo da comunidade. Pessoas assim não conseguem enxergar no outro um irmão, mas um concorrente, e fazem de tudo para tirá-lo do páreo. Se isso é triste quando acontece no mundo do trabalho, imagine na família e na nossa comunidade. São essas coisas que tornam as pessoas insensíveis e vaidosas, como diz o livro do Eclesiastes. O apelo dessa segunda leitura é a conversão, fazer morrer essas atitudes, esses procedimentos gananciosos e outras coisas, como, por exemplo, a imoralidade, as impurezas, a paixão, os maus desejos, a cobiça, que é a idolatria, são coisas que tornam o ser humano insensível e o afastam do caminho de Deus. Pessoas que conseguem bens materiais agindo desta maneira são pessoas muito pobres diante de Deus, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos seus bens, diz o Evangelho de hoje. Neste Evangelho, Jesus está no meio de uma multidão. Do meio dessa multidão, vem alguém pedindo que Jesus interceda, interfira numa contenda de família, briga por causa de herança. Essa situação não nos é estranha. São muitos os irmãos que se tornam verdadeiros inimigos por causa de herança. Na hora de dividir os bens da família, mesmo que seja pouca coisa, se revela a índole de cada um. Nesse caso, o texto não diz se Jesus interferiu, mas ele deu uma bela lição. Lição que serve para todos nós. A vida de um homem não consiste na abundância de seus bens. Antes, porém, ele faz um alerta. Atenção! Tomai cuidado contra todo tipo de ganância. Esse alerta serve para ajudar na nossa reflexão e ver que nossas atitudes revelam quem nós somos. Pessoas gananciosas são pessoas que não se importam com os outros. Elas fazem trapaças e prejudicam seu próximo para obter vantagens, para ganhar, não importando se o outro precisa mais, ou sem ter em conta a caridade cristã, o amor ao próximo. Esses dois irmãos estavam tendo desavenças porque um deles não queria partilhar a herança com o outro. O que se viu prejudicado buscou ajuda e a recebeu. Recebeu ajuda que não esperava, mas recebeu o melhor, pois Jesus lhe ensinou o valor da vida e o que de fato tem valor. Será que nós aprendemos com isso? Se ainda não aprendemos, a parábola que vem a seguir pode nos ajudar a elucidar essa situação. Jesus conta a parábola da terra de um homem rico que produziu grande colheita. Tudo indica que ele tinha muitos bens, muita terra, era um latifundiário.
A preocupação desse homem era onde e como guardar sua colheita, isto é, acumular ainda mais. Em nenhum momento ele pensou naqueles que trabalharam nas suas terras, talvez em condições subhumanas, escravizados, talvez, ou com míseros salários. Ele não pensou em dividir, partilhar, deixar que seus funcionários participassem nos lucros de suas terras, de sua empresa. Ele pensou apenas nele. Alguns chegaram a ter insônia, preocupados com seus bens e como protegê-los. Enfim, ele teve uma ideia supostamente brilhante. Já que tinha muito dinheiro e iria ganhar ainda mais, o melhor a fazer era derrubar celeiros antigos e construir maiores. Neles poderiam ser guardados sua colheita e seus bens. Mas Deus o chama de louco, porque ele não sabia que iria morrer naquela noite. Iria morrer e deixar todos os seus bens. Não levaria nada. Voltaria para o pó como qualquer outra pessoa, com a diferença que, diante de Deus, era a pessoa mais pobre, mais miserável, porque a sua vida consistia nos seus bens. Como não poderia levar consigo os bens materiais, iria pobre, pois outros tipos de bens provavelmente ele não possuía. A pessoa que viveu na opulência e na riqueza morreu na miséria e na pobreza diante de Deus. Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Encerro o evangelho de hoje. Creio que a lição deste domingo é bem clara e objetiva. São textos fortes que nos conduzem a uma profunda reflexão. Texto que não nos deixam sair da celebração como chegamos. Quem leu ou ouviu essas palavras e não pensou em rever suas atitudes não pode dizer que participou da celebração. São textos que nos levam a pensar e a rezar. Pensar nas nossas atitudes e nas atitudes de tantos ricos. Rezar para que Deus nos converta a cada dia e não nos deixemos ser escravizados pelo dinheiro, pelo poder ou por qualquer outro suposto bem deste mundo que não represente bem para Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. A você, o meu abraço, a minha bênção e que Deus lhe conceda um ótimo domingo sob a sua proteção.